Olá, começa a temporada 2016 do Diálogos e no programa de hoje nós debatemos um tema contemporâneo, o mosquito Aedes aegypti e os vírus da dengue e do Zika. Nós conversamos com o professor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu e pesquisador do Instituto de Biotecnologia, Jaime de Souza Neto. Professor Jaime, muito obrigado por sua participação em nosso programa. Obrigado, Maíra, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Professor, nós temos um número crescente, da proliferação do mosquito e novas doenças emergindo num cenário que estavam até um pouco distantes da realidade brasileira. E vocês, no Instituto de Biotecnologia, coordenam uma pesquisa para tentar entender um pouco como é o funcionamento do Zika, do vírus, no mosquito. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para a gente, como que surge a pesquisa de estudar o mosquito. Certo. A gente estuda a interação do mosquito com o vírus. Por que a gente estuda isso? O mosquito, quando ele adquire o sangue, ele chupa o sangue de uma pessoa infectada, o sangue ele se aloja no intestino do mosquito e o vírus vem junto. Então, nesse processo, nesse momento, tem vários efeitos, vários fenômenos que vão começar a acontecer, várias reações que vão começar a acontecer. Algumas das reações são as respostas de defesa do próprio mosquito. Além disso, existem bactérias que estão ali dentro que também interagem com o vírus. Então a gente quer entender como que esses fatores, as respostas do mosquito, as bactérias que estão ali, como que isso tudo influencia no vírus, na replicação, na infecção do vírus. Por quê? A gente quer entender esse processo para tentar desenvolver estratégias que possam bloquear o vírus ali dentro. Não deixe ele atravessar o intestino, que é o principal tecido de interação, porque se ele atravessa o intestino, ele chega até a saliva do mosquito e aí ele pode ser transmitido. Então a gente quer entender o que acontece no intestino para gerar estratégias de conter o vírus ali e tornar o mosquito resistente. Essa é a ideia geral do que a gente faz no IBTEC. Vocês começaram com essa pesquisa voltado para o vírus da dengue. Isso, a gente começou isso através de um projeto financiado pela FAPESP, para estudar a interação do mosquito com o vírus dengue. Com a demanda agora, com a emergência da Zika no Brasil, para a gente foi natural expandir as pesquisas para o vírus Zika, porque são até mesmo vírus muito próximos, dengue e Zika. Então, basicamente, o que a gente fazia para dengue no laboratório, a gente está começando a fazer agora para Zika também. Pensando na dengue num primeiro momento, professor, o que vocês já identificaram nessa pesquisa? Bom, a gente conseguiu estudar, já identificar qual é a resposta à defesa do Aedes aegypti ao vírus da dengue. Então a gente consegue identificar genes que são fatores que vão originar moléculas de defesa, substâncias que vão combater a infecção. Então, através de análises no laboratório, análise de infecção, a gente já conseguiu identificar vários genes que potencialmente participam desse processo. Então, agora a gente está testando um a um desses genes, quais são esses genes e se de fato eles participam desse processo, que eles podem só ser ativados ou não. A gente quer agora identificar se realmente um daqueles genes consegue inibir a replicação ou a infecção do vírus no mosquito. A gente também está interessado em genes que sejam importantes para o vírus se infectar, para o vírus infectar o mosquito. Por quê? Porque se o vírus ele precisa daquele fator para infectar e você consegue desligar aquele fator, o vírus não consegue mais infectar o mosquito. E aí o mosquito também se torna resistente. E a terceira abordagem que a gente utiliza é o estudo das bactérias. Então agora nós estamos estudando essas bactérias que estão no intestino do mosquito. Então a ideia é fazer uma série de ensaios no laboratório para identificar bactérias que consigam também neutralizar o vírus ou in vitro ou no intestino do mosquito. Então a gente já tem também essas bactérias, a gente tem 28 bactérias isoladas e o que nós estamos fazendo agora no laboratório são esses ensaios de neutralização, ensaios de infecção. Professor, é uma pesquisa a longo prazo, mas de toda forma tem essa contribuição visando a questão da nossa saúde pública. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a importância de termos um Instituto de Biotecnologia dentro da nossa universidade com foco em pesquisas que visam atender a uma demanda social. Sim, o Instituto de Biotecnologia, ele tem, a missão desse instituto é congregar
qualquer tipo de pesquisa na área de biotecnologia, inclusive e principalmente agora na área da saúde. Então a gente está falando de Zika, de dengue, de Aedes aegypti, a gente está falando de saúde. Né? Então, a pesquisa que acontece no IBTEC é uma pesquisa que a gente chama de pesquisa dirigida ou orientada à aplicação. É uma pesquisa básica que busca entender o funcionamento, né, a interação, mas que tenha um cunho de aplicação. Então, nós estamos estudando as interações entre o mosquito e o vírus? Estamos, mas os fatores que a gente identificar, eles podem ser transformados em estratégias de controle da doença. Né? Então, produtos ou serviços para a sociedade. Né? Como que a gente pode fazer isso? Né? Por exemplo, esses fatores, né, eles podem ser utilizados para mutações em mosquitos, então gerar mosquitos geneticamente modificados, que sejam resistentes à doença, ao vírus. Né? Então, esses mosquitos serão resistentes, não transmitiriam mais o vírus. E os que não são geneticamente modificados? Então, os que não são geneticamente modificados, esses já são encontrados na natureza. Né? Então, a ideia é que a gente produza os geneticamente modificados no laboratório e, eventualmente, libere esses mosquitos para ajudar no combate à doença. Né? Então, um mosquito que, por exemplo, que seja transmissor, né, que seja muito suscetível ao vírus, esse mosquito fica no laboratório só para estudos, né, para a gente entender esse processo de interação do mosquito com o vírus. Mas algum resultado da pesquisa de vocês pode vir a colocar elementos na natureza que sejam o estudo dessas bactérias que vocês têm desenvolvido para atuar junto a esses mosquitos que estão na natureza e que podem ser transmissores dos vírus? Sim. No caso das bactérias, né, então é um sistema um pouco mais natural, a gente não está falando de mosquito geneticamente modificado. Né? Então nós estamos utilizando bactérias que já estão presentes, né, no intestino do mosquito. Né, é importante ressaltar isso, que essas bactérias foram isoladas do próprio intestino do mosquito. A gente vai a campo, coleta os mosquitos, traz para o laboratório, isola as bactérias. Né? E aí o que a gente faz? Esses ensaios. Se a gente encontra uma bactéria, por exemplo, que consegue inibir o vírus, né, a gente pode, por exemplo, borrifar, né, esse é um dos exemplos, né, aplicações, a gente pode bolar milhares, né? A gente pode borrifar essa bactéria na natureza. Né? Essa bactéria, ela, eventualmente, vai atingir os mosquitos, né, os criadouros. Os mosquitos que ingerirem essas bactérias, a gente espera que eles se tornem resistentes. Né? E aí, ele não transmite mais a virose, né? Ou a dengue, ou a zika. Né? A gente está fazendo isso para os dois agora. Agora, um outro detalhe importante é que se essa bactéria ela consegue neutralizar o vírus in vitro, né, independentemente do mosquito, ela é uma fonte muito importante, provavelmente, de novos fármacos. Né? Então, se a gente consegue isolar esse fármaco, né, que consegue replicar, inibir a replicação do vírus, isso pode um dia se transformar numa terapia contra a dengue ou contra a zika. Né? Até agora a gente não tem tratamentos específicos, né, para dengue ou para a zika. A gente trata os sintomas, né, mas não o vírus em si. E não só a questão também da prevenção, da proliferação do mosquito, mas tentar já acabar com essa questão da própria transmissão. Isso, você tocou num ponto importante que eu esqueci de mencionar, que é uma estratégia complementar. Né? Então, ela vem para se somar, né, aos trabalhos que estão sendo feitos de desenvolvimento de vacinas, diagnóstico e principalmente controle de vetor. Né? Então, não significa que transformando os mosquitos em resistentes, a gente não precisa mais combater o mosquito, não. Pelo contrário. Quanto menos mosquito a gente tiver, sempre melhor. Né? E a gente espera que aqueles que não, né, que estejam aí sobrando, né, entre aspas, se tornem resistentes. Né? Então é uma ação integrada e coordenada. Quando a gente fala em controle de dengue, de zika, doenças transmitidas por vetor, é isso que a gente fala, é controle integrado, com várias estratégias ao mesmo tempo. E essa integração faz com que no Instituto de Biotecnologia vocês trabalhem em parceria com vários pesquisadores de um modo multidisciplinar, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Tá bom. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos sobre os vírus dengue e zika relacionados ao mosquito Aedes aegypti a partir da pesquisa do Instituto de Biotecnologia da Unesp em Botucatu. Nosso convidado é o pesquisador e professor da Faculdade de Ciências Agronômicas, Jaime de Souza Neto.
Professor Jaime, nós comentávamos sobre a importância dessa pesquisa no sentido de tornar o mosquito mais resistente a esses vírus. E quem que faz parte desse grupo de pesquisa de vocês que começou recentemente a integrar a Rede Paulista vinculado ao vírus Zika? Bom, o nosso grupo hoje, né, que é o Laboratório de Genômica Funcional e Microbiologia de Vetores, ou Vectomics, né, como a gente chama na abreviação, ele é composto hoje por seis pesquisadores, né, 3 doutores e 2 estudantes de doutorado e um mestrado. Trabalhando com Zika, né, propriamente dito, a gente vai ter 3 pessoas. Agora existem 2 pessoas, né, do laboratório, uma doutora e uma doutoranda, que tem sido fundamental nesse processo de implantação da linha de pesquisa no laboratório, porque até então a gente fazia o trabalho com dengue, né? Então essas 2 pessoas, que são a doutora Letícia Gucci, né, ela é a pós-doutoranda do laboratório, e a Letícia Oda, que é doutoranda do laboratório, né? Elas foram responsáveis por ir a São Paulo, né, no grupo do professor Paulo Zanotto, receberem todo o treinamento de manipulação do vírus. Dessa rede paulista. Dessa rede paulista de estudos do vírus Zika. Elas foram lá, receberam o treinamento e elas têm exercido um papel importantíssimo dentro do laboratório agora, né, em padronizar o cultivo do vírus. Né, a Letícia, por exemplo, a Letícia Gucci, que é a pós-doutoranda, a doutora Letícia, ela é responsável por esses ensaios de interação do vírus com a bactéria, né? E a gente tem também a Letícia Oda, que é a doutoranda, que está atuando mais na parte do vetor, de infecção do mosquito com o vetor, né? E nós vamos ouvi-las então, professor, para conhecer um pouco mais dessa atuação delas junto à Rede Paulista no quadro Ponto de Contato de hoje. Como a gente trabalha com mosquito, nossa contribuição com a Rede Zika Paulista foi ir no treinamento em São Paulo, onde a gente aprendeu com o povo do Senegal, com as pessoas do Senegal, a manipular o vírus, a como replicar o vírus no laboratório, para que no nosso laboratório a minha parte é infectar os mosquitos com o vírus para ver qual vai ser a resposta do vírus nesse mosquito, no Aedes aegypti, de laboratório. A gente quer para comparar qual a diferença do mosquito infectado com dengue e com zika. O que no mosquito vai trazer, qual a diferença que a gente vai encontrar com esse vírus. Para a minha pesquisa, a gente achar informações mesmo basais para começar a ter um alvo, ver qual gene responsável, vai ativar mais o mosquito. E como as pesquisas de Zika estão começando agora, a gente ter uma informação basal para depois focar vai ser muito importante para direcionar qual é o lado da pesquisa que a gente quer. Eu e a Letícia, a gente ficou com essa parte de implantar no laboratório as pesquisas com o Zika vírus. Então, nós fomos para São Paulo, fizemos esse treinamento com o pessoal do Pasteur, da CAR, onde a doença já é endêmica, e nós recebemos uma alíquota desse vírus para implantar agora essa linha de pesquisa no nosso laboratório. Então, o que a gente está fazendo neste momento? Nós estamos aumentando essa quantidade de vírus, né, replicando esse vírus in vitro, nas células de mosquito, para ter uma boa quantidade, e a partir disso nós vamos iniciar os estudos aqui. Como a Letícia falou antes, a parte dela vai ser mais em vivo, a minha parte vai ser mais em estudos in vitro. Como eu já trabalho com o vírus da dengue, eu vou adicionar o vírus Zika nessa minha pesquisa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu isolei algumas bactérias no intestino do mosquito, e agora eu vou testar uma por uma para ver se alguma dessas bactérias elas vão bloquear a infecção do vírus no mosquito. Para a minha formação pessoal, profissional, é muito importante, né? Porque é uma endemia que está começando no Brasil, a gente está tendo a oportunidade de acompanhar todo esse processo dela, e isso vai fornecer para a gente bastante informação sobre o vírus, que ainda é pouco conhecido, né, pouco estudado, tem poucas pesquisas ainda. Então, para a nossa formação acadêmica, isso é muito rico, né, a gente poder incorporar isso na nossa pesquisa.
Professor, nós ouvimos as duas Letícias comentarem sobre a pesquisa vinculada ao vírus Zika. Eu gostaria que o senhor pontuasse, diante da expertise que vocês já tinham relacionado à questão da dengue, né, qual o paralelo que a gente pode estabelecer de semelhanças e diferenças, né, e o impacto disso junto à proliferação, pensando no mosquito vetor. Tá. Bom, os dois vírus, Zika e dengue, são dois flavivírus, né, ou seja, estão ali no mesmo grupo de vírus que são, nesse caso, transmitidos por vetores. E eles são muito próximos, né? Essa, na verdade, era uma dificuldade que se tinha até agora para se desenvolver um diagnóstico específico para Zika, né? Porque se tem reação cruzada entre os testes, né? A gente espera, né, isso a gente não sabe ainda, mas a gente espera que no mosquito também seja muito parecido. Então, provavelmente, né, é possível que os mesmos fatores, né, isso é possível, e as bactérias que estão ali atuando contra o vírus da dengue também possam, né, ter essa ação contra o vírus Zika. Agora, só esses estudos que a gente está fazendo agora que vão dizer, mas pela proximidade dos dois vírus, a gente acredita que vários desses componentes, né, dessa resposta antiviral sejam compartilhados. Professor, então, no último bloco, então, nós pontuamos, né, a grande contribuição e os demais fomentos necessários para que a gente possa continuar realizando pesquisas, né, de qualidade para a nossa sociedade. Sim. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós recebemos o pesquisador do Instituto de Biotecnologia da Unesp, Jaime de Souza Neto, para falar um pouco sobre a pesquisa desenvolvida em laboratório com o vírus Zika e também com dengue voltado ao mosquito Aedes aegypti. Professor, nós comentamos o impacto de cada uma dessas pesquisas, a forma como vocês têm trabalhado no laboratório, e você havia adiantado no primeiro bloco da nossa conversa que, de forma alguma, vocês querem inibir outras formas de tratamento. E de que forma a pesquisa pode vir a contribuir no caso de algumas vacinas a serem desenvolvidas? Tá. Bom, esse tipo de pesquisa, né, está sendo feito atualmente por diversos grupos, né, no estado de São Paulo. Então, pesquisas relacionadas a tratamento, melhores e mais rápidos diagnósticos, vacinas, né? Então, como eu disse anteriormente, a combinação de todas essas abordagens é que vai nos ajudar a combater essas doenças. Isso tem sido possível por causa desse aglomerado agora de pesquisadores trabalhando em conjunto, né, através da rede Zika. Então, por exemplo, essa semana, né, foi divulgado esse teste específico para Zika, para a identificação de Zika. Isso vai ajudar a gente, né, isso foi desenvolvido pelos pesquisadores da USP, isso vai ajudar a gente a entender o tamanho dessa epidemia, né, o que de fato é Zika e não é dengue, não é uma outra herbovirose que pode dar reação cruzada, né, com os testes diagnósticos que estão por aí. Então, com isso a gente vai conseguir agora ter uma ideia exata, né, do tamanho dessa epidemia. Isso vai ser fundamental para a gente conseguir bolar novas estratégias, né? E, de certo modo, acelerar um pouco esse processo, professor, que nós comentamos que as pesquisas em laboratório são feitas, né, com testes, com experimentos, e isso demanda um tempo. Mas vocês, no laboratório, trabalham com alguma previsão, algum cronograma da aplicabilidade dos resultados? Bom, o que a gente prevê é que durante o curso desse ano a gente já tenha identificado fatores e identificado bactérias, né? Então, chegar até esse fator não é o mais difícil, né? Isso pode ser feito num curto, médio prazo. O mais difícil é implementar isso, porque depois, por exemplo, uma bactéria, a gente tem que provar que essa bactéria ela não é patogênica para seres humanos, para animais, que ela não tem vai ser nociva. Exatamente. E aí que se torna um pouco imprevisível, né? Você sair do laboratório para ir, né, para a aplicação. Mas eu acredito que, em termos de resultado, dentro desse ano a gente já tem alguns fatores interessantes de serem estudados, né? E para a gente finalizar, professor, como que o senhor observa essa, né, falamos dessa questão da interação do mosquito com o vírus, mas pensando na palavra interação, que ela vem sendo chave para as pesquisas, de que modo os órgãos públicos de saúde vinculados à universidade, sejam elas públicas ou particulares, podem unir forças para, no caso específico da nossa conversa, né, combater essas doenças que têm preocupado e acometido várias pessoas, inclusive levando a óbito no país. Esse é o grande ponto positivo do que está acontecendo hoje na ciência nacional, diria.
a gente vê isso muito forte no estado de São Paulo, mas é grupos em contato que até então não se conheciam e que precisavam das técnicas complementares, mas até então não interagiam. O que a gente está conseguindo fazer hoje? Montar grupos extremamente fortes, complementares, né? E isso vai gerar pesquisa de altíssimo impacto e com altíssima aplicação, porque agora a gente está fazendo o seguinte, a gente está trabalhando em torno de um problema. Então eu acredito que nos próximos anos, e pensando no longo prazo, a gente vai ter um impacto muito grande para a ciência, né, no estado de São Paulo, no Brasil, e para a geração de produtos para a saúde, em relação à Zika e espero também para outras doenças como a dengue. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação, parabenizando a atuação do laboratório, dos pesquisadores, né, sempre pensando nesse intercâmbio que é favorável em prol da sociedade, que é o papel, né, de levar esse conhecimento produzido dentro da nossa universidade. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever o nosso programa e comentar um pouco a entrevista do professor Jaime sobre a pesquisa com o mosquito Aedes aegypti, o vírus Zika e dengue, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.